Fala galera, saudações vascaína, turma da Fusarca, eu me chamo Diego, você está no canal Vasco é Nosso e aqui você fica muito bem informado de exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama, beleza rapaziada? Hoje tem Vascão, daqui a pouco, né? Quem aí descansou durante a semana quando o Vasco, né, teve aquele resultado ruim lá contra o Del Valle, quem descansou a cabeça descansou, quem não descansou não descansa mais, porque daqui a pouco tem o Vasco enfrentando o Internacional, precisando de vitória, né? Antes de a gente começar esse vídeo aqui, eu peço para você deixar o like, se inscrever, compartilhar e comentar, porque a sua opinião é muito importante para a gente aqui no canal, né? Vamos estar falando desse jogo de Vasco e Inter, vamos estar falando de Edmar Lopes, né, que está na Europa em busca de reforço, vamos falar de reforços que estão chegando e uma parceria que o Vasco fechou aí, né, renovou na verdade, né, com uma empresa que estava no Mundial de Clubes, né, representando lá, aí foi anunciado lá na final do Mundial de Clubes. Fica aí até o final desse vídeo para você acompanhar tudo aí, beleza? Então vamos lá galera, vamos lá sem perder o time da parada, né? Vamos começar falando do Edmar Lopes, né? O Edmar Lopes ele está na Europa, né? Ele está lá procurando os reforços para o Vasco, né? Essa informação é a informação do podcast Cruz Maltino, né, que deixou lá, fez um post, né, falando que ele foi para a Europa poder procurar alguns reforços, entre eles um zagueiro e um ponta esquerda, né, já que o Vasco está em carências nessas posições aí, e não é de hoje, né, que o Vasco está tendo carência nessas duas posições. A gente achou que fosse vingar essa zaga do Vasco aí, mas né, não deu muito certo, né, até porque João Vitor e Lucas Freitas e Lucas Oliveira não renderam o esperado, né? E agora a gente vai ter que ir no mercado atrás de zagueiro sem fazer loucura, né? Porque, como vocês viram a entrevista do Pedrinho durante a semana, o Vasco está escasso de grana, né? Ou foi mal gastada aí essa grana, fez as cagadas aí também. A gente acabou ficando sem grana para poder contratar nessa janela, né? Mas por isso que ele está lá na Europa, ele tem a experiência de trabalhar assim também, né? Foi olheiro de vários clubes, né? E executivo também de alguns clubes e está correndo atrás de alguns reforços aí para o Vasco. Espero que ele volte com boas notícias, né? Até porque a janela se abriu aí no dia 10 de julho, hoje é dia 27 e só o Thiago Mendes chegou até agora, né? Vamos esperar que essas coisas se resolvam aí nos próximos dias aí. Passando para o jogo de hoje, galera, o jogo de hoje é o seguinte, né, Vasco e Internacional, né, vai ser transmitido ali às 6h30, né, por Record, né, Cazé TV e também o Premier, né, esses são os canais que você quiser acompanhar o jogo do Vasco, você pode sintonizar e assistir o jogo do Vasco, né. É assim, a gente, né, a internet é aberta do R7 no Cazé TV, internet fechada no Play Plus, na Record, né, e também no Premiere, ali no Pay-Per-View, né, no caso do Grupo Globo. Né, e como que tá a tabela pro Vasco para esse jogo de agora, né? O Vasco, infelizmente, entrou na zona de rebaixamento com o resultado de Santos e Sport ontem, que empataram em 2-2. O Vasco está ocupando ali a primeira posição na zona de rebaixamento, ou seja, ou a gente vence e sai, ou a gente empata e perde e fica por ali mesmo. Então a gente precisa de uma vitória hoje contra o Internacional, de vitória dificílima de chegar, mas que a gente precisa demais que essa vitória chegue hoje aí, a gente saia da zona de rebaixamento. Né? Com isso, né, tem alguns resultados de ontem, mas eu vou deixar para poder falar no pós-jogo, né, que vai já estar terminando a rodada, vou passar todos os resultados da rodada para vocês no próximo vídeo. Né? Mas falando da gente somente, né, o Vasco precisa aí dessa vitória para poder sair já da zona de rebaixamento. Pensei que eu não fosse falar disso mais, mas o Vasco não toma vergonha na cara, é impressionante, né? E com isso, galera, vamos fazer aqui o retrospecto aqui de Vasco e Inter, né? Foram 76 jogos na história, 27 jogos, né, o Vasco venceu, 16 empates e 33 vitórias aí do Internacional, ou seja, o Vasco tem uma leve desvantagem sobre o Internacional, né?
numa média aí de 36% de aproveitamento do Vasco em cima do Inter. Isso precisa mudar se a gente quiser já sair e se afastar da zona de rebaixamento, né? Com isso, galera, o Vasco, né? O bendito Vasco do Fernando Diniz, né? Que treinou durante a semana aí, que a gente espera que tenha treinado direito durante a semana, depois daquela paulada que a gente tomou lá do Independente Del Valle, né? E o Vasco deve vir com a seguinte escalação: Léo Jardim, Paulo Henrique, Lemos, Lucas Freitas e Piton, Hugo Moura, Tietê, Nuno Moreira, Ryan, David e Verratti. Esse deve ser o time que o Fernando Diniz deve colocar para enfrentar o Internacional hoje lá no Beira-Rio. Jogo difícil, importante, que a gente precisa entrar focado para poder conseguir essa vitória importantíssima para a gente nessa tarde de domingo, né? Deixar a semana do Vascaíno menos pesada, né? Já que o Vasco faz questão de pesar a semana da gente toda a rodada, né? Com isso, galera, o Vasco busca esses 3 pontos. Eu acho que é possível, apesar do Internacional ser um time difícil, ser um time complicado de jogar no Beira-Rio. Eu acho que o Vasco tem condições de chegar lá e arrancar uma vitória, né? Como foi na vez passada que a gente jogou lá, que a gente venceu com o gol do Adson. Eu acho que a gente tem tudo para poder conseguir uma vitória e sair da zona de rebaixamento e pensar em cima. O Vasco precisa urgentemente acertar esse time e pensar na parte de cima da tabela, que é o que o Vasco merece sempre. Para finalizar, galera, vou falar para vocês aqui do patrocinador que o Vasco fechou agora, né? Vamos dizer assim, meio que renovou aí, entre aspas, porque nunca deixou de, nessa nova época, nunca deixou de estar com o contrato assinado, né? Mas a Brahma, né? O Vasco agora é SAB, Sociedade Anônima da Brahma. O Vasco fechou essa parceria, né, juntamente com os clubes, né? Mas o Vasco agora tá com esse desconto também no Zé Delivery. Já explico para vocês como é que funciona, né? Mas você agora pode pedir bebidas no Zé Delivery e ajudar no orçamento do Vasco. Exatamente, você que é vascaíno, que gosta de tomar uma cerveja aí, de preferência a Brahma, você pode pedir ali no aplicativo do Zé Delivery, pedir que ela chegue na tua casa geladinha, e também ajuda o Vasco, porque 10% dessa compra tua vai para o Vasco. Ou seja, o Vasco está precisando de grana, você precisa beber para poder esquecer os problemas que o Vasco deixa pra gente. Então somou uma coisa na outra e deu certo. Então você aí, vasbrameiro assim como a gente, pode fazer o seguinte: vai baixar o aplicativo do Zé Delivery. Baixou o aplicativo do Zé Delivery, você vai lá e escolhe o Vasco como seu time de coração. Depois você vai pedir a Brahma, pagou tudo certinho, 10% dessa renda, dessa compra tua vai para o Vasco da Gama. Então você que precisa beber para poder aguentar o Vasco, fique à vontade aí no Zé Delivery aí, mas beba com moderação. Aproveita e já faz um pedido para hoje à noite, né? 6h30 tem Vasco, a gente está aqui para poder torcer pro gigantesco. Beleza, galera? Tamo junto. Até mais tarde. Valeu, Vasco!